Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer, na pessoa da desembargadora Inês, o convite que me foi feito pela Emerge, a doutora Thaís, grande amiga, a nossa sempre incentivadora dos eventos jurídicos, não só no Rio, em São Paulo, mas no Brasil todo. A vantagem de falar por último é que boa parte dos temas já foram tratados, então, até pelo adiantado da hora, e a gente ainda vai ter o privilégio de ouvir o Dr. Walter, eu vou pular aqui o que eu tinha destacado daquilo que já foi tratado pelo André e pelo César, e eu começo fazendo uma constatação, né? Essas novas tecnologias, principalmente para nós de uma geração que não nasceu na era digital, elas assustam, né? A gente, quando se depara com algo que a gente não conhece, é natural que venha um receio e a gente analisa aquilo com cautela, com um pouco mais de atenção. Então, a primeira consideração é essa: o Estado, e aqui não só o Estado brasileiro, ele analisa essa situação de usos de tecnologias disruptivas, né, com um pouco de espanto, né? E aí eu começo com uma pergunta a vocês. Para que o Estado brasileiro se utilize dessas tecnologias, a gente dependeria de um marco legal? A gente precisa de uma lei tratando do uso dessas tecnologias? E uma segunda questão: se a gente chegar à conclusão de que precisa de uma lei, como é que ela se aplica, considerando que essas tecnologias não estão baseadas unicamente no Brasil? Não tem um servidor central que arquiva essas informações, né? Esses servidores são os computadores do mundo todo. Como é que eu vou, com uma lei do Brasil, criar alguma ingerência sobre um outro computador? Enfim, a gente tem esse problema, né? Existe a necessidade de um marco legal, a gente já tem esse marco legal, ou não precisa, né? É algo que a própria natureza do uso da tecnologia vai permitir que isso se desenvolva, né? Eu acho que a grande sacada da questão do blockchain é a questão da imutabilidade, né? Que não é uma imutabilidade absoluta, mas ela permite que se constate alterações no que já existia de registro anteriormente. E isso diminui o quê? Diminui a possibilidade de fraude e, por óbvio, de corrupção. Então eu acho que esse é o grande salto no uso da tecnologia, né? Eu listei aqui alguns fatores positivos ao uso dessa tecnologia. O que o Estado ganharia utilizando isso, né? Confiabilidade e imutabilidade dos registros. Isso é uma característica da tecnologia. Transparência, e aí até aqui faço uma menção a essa iniciativa aqui da Emerge de ter um fórum permanente para estudo da transparência e probidade, porque é algo que é essencial nos dias de hoje, né? A gente está vivendo um momento que o país acorda para um problema, né? Não que não existisse antes, mas parece que agora, de uns anos para cá, o Brasil, eu vejo aqui a bandeira do Paraná, a República do Paraná talvez tenha tido essa iniciativa, lembrando que hoje está acontecendo uma operação sei lá que fase da Lava Jato, né? Então, quer dizer, esse processo continua, né? Então eu acho que a transparência é algo que o Estado motiva o Estado a usar essas tecnologias. A certeza de acesso a essa informação, porque não está na mão de um servidor, quer dizer, a gente não corre o risco dessa pessoa simplesmente bloquear o acesso. Ele pode até eventualmente criar níveis de acesso, então algumas pessoas têm um acesso mais limitado, né? E diminuição de custo, que é algo que também o Estado está em busca, principalmente em épocas de recessão em que tudo está mais difícil, né? Eu consegui aqui reunir alguns usos já atuais dessas tecnologias, né?
E vou trazer aqui para vocês. Na Europa, por conta da União Europeia, eles têm um registro público automobilístico da comunidade toda, né? Esse registro já é um registro acessível a todos os cidadãos e permite que você veja a questão de regularidade documental, então se foi lá feito o licenciamento, se foi pago o tributo, se tem multas pendentes, inclusive a questão de revisões do veículo, agora com a discussão da necessidade de fazer como chama? Quando chama os recalls, né? Então veja, isso tudo já está num registro público criado lá pela comunidade europeia, e nós aqui discutindo se a gente tem o direito de colocar o aviso no documento, né? Então vai constar lá no documento do veículo que o proprietário não fez o recall que o fabricante determinou, né? Na Itália já se usa a tecnologia dos blockchains em alguns registros públicos e registros de empresa, a JUSESP, as juntas comerciais, né? Já tem lá uma possibilidade de você inserir alterações de contrato, isso tudo de forma digital, sem necessidade daquela burocracia de levar o documento físico para ser digitalizado, né? Na Estônia, por que eu falo da Estônia? A Estônia é considerada a nação blockchain, né? Lá parece que são eles, aliás, eu não sei quem nasce na Estônia, qual o nome que se dá. Hacker. Estonianos, é isso? Deve ser estoniano. Bom, os estonianos então eles estão mais avançados. Lá são os melhores hackers do mundo. Eles têm lá a questão de segurança de dados do governo bem desenvolvida. Por quê? Eu fui até tentar entender por que a Estônia, né? Eles tiveram um ataque cibernético em 2007 muito forte. E por conta disso eles começaram a criar mecanismos para, enfim, para que aquilo não acontecesse de novo. Então eles têm os registros médicos, registros policiais, tudo isso já nessa plataforma acessível a todos e com essa certeza de que aquilo não vai ser alterado por um ato de corrupção, de fraude, né? Então você não consegue pagar alguém lá do governo para mudar aquela informação. Isso já está nessa plataforma, né? E o que me pareceu bem interessante, eu tenho um fato da minha história, desembargador Inês, que eu não me orgulho, mas eu vou contar a vocês. Eu tinha uns 14 anos e eu estava louco para fazer uma viagem e minha mãe falou assim: eu deixo você ir se você passar de matemática. E eu era muito ruim, eu continuo sendo muito ruim em matemática. E aí naquela ocasião chegou o boletim e eu fraudei o boletim. Mas já está prescrito esse crime, viu? Mas para que eu pudesse então ter a permissão da minha mãe para viajar. Na Estônia, os pais conseguem acessar os boletins escolares dos filhos pela internet. Então essa prática já não é mais possível lá na Estônia. Enfim, diversas utilidades. No Brasil, pessoal, o que a gente já tem de utilidade na prática dessa tecnologia, né? Teresina, capital do Piauí, já tem um sistema de gestão de transporte público todo baseado na tecnologia blockchain. Então você consegue não só a questão do valor arrecadado pelo sistema, dos gastos, mas até informações de trajeto, de trânsito, horário de chegada dos ônibus. Enfim, é algo bem interessante. Depois, se vocês quiserem entrar e pesquisarem um pouco mais desse sistema de transporte de Teresina, já opera todo com base nessa tecnologia. Fortaleza tem um trabalho também interessante com relação à mobilidade, né? Então também ligado à questão de horários e valores arrecadados pelo sistema. Belo Horizonte tem uma concessão de iluminação pública que também tem uma série de dados disponibilizados à população, e inclusive o sistema lá ele se autorregula com relação ao uso mais racional da energia. Então ele consegue dosar a intensidade da luz a depender do horário do dia. Então conforme o dia conforme vai escurecendo, a lâmpada vai ficando mais intensa, e conforme o dia vai
vai nascendo, a lâmpada vai se apagando para que você tenha um uso mais racional da energia. Isso tudo automático, já na linha lá da internet das coisas, né? Em que você cria uma inteligência e aquilo faz sozinho, não precisa da intervenção humana, né? Quais os usos potenciais da tecnologia, né? Eu listei aqui alguns os meus antecessores já trataram, né? Compras públicas, aí o César trouxe aí esse conceito aí do Amazon.gov, né? Talvez pensar num grande pregão eletrônico, né? Em que você tivesse a possibilidade de pessoas, inclusive de outros países, fornecendo lá o seu produto. A gente vive hoje num mundo globalizado, então não vejo por que uma empresa chinesa não poderia oferecer sua proposta numa possível aquisição do Estado para compra de qualquer produto, caneta, enfim. Desburocratização, né? A gente imaginar a emissão de documentos públicos, né? Inclusive identidade, certidões, preciso da certidão de casamento, bom, então você entra lá, acessa, tá tudo lá, né? Registros de imóveis, né? Hoje ainda é um processo extremamente burocrático de você levar registro, um custo alto, aqueles atos notariais todos em papel, né? Orçamento participativo, eu acho que a tecnologia permitiria um acompanhamento, eventualmente sugestões, pagamento de impostos. Vocês vão me dizer, mas já dá para pagar na internet, né? Eu digo a vocês, dá para pagar antes de vencer. Vocês já experimentaram pagar um imposto depois que vence? Ninguém consegue fazer aquela conta, né? Você atrasou um dia lá e o sistema, aí tá lá até no próprio boletim, só paga no banco. Aí você chega no banco, ninguém consegue fazer a conta de quanto é aquilo com a multa, né? Então, não é algo 100% ainda fácil de resolver pela internet. Identidade digital, alguns estados já têm a carteira de motorista, né, no celular, não sei se aqui no Rio já tem, mas São Paulo já tem. Eu acho super uma coisa interessante, porque hoje todo mundo carrega o celular. Agora a carteira, documento, eu mesmo viro e mexe e esqueço, né? A votação, pessoal, esse daqui é um caso interessante. A gente teve semana passada o nosso Tribunal Superior Eleitoral discutindo a possibilidade de criação de partido político através de assinaturas, né, digitais. E aí, salvo engano, por 4-3, venceu a tese de que pode, né, e isso me parece algo razoável, porque a gente vota, né, digital, né? Agora veja, foi 4-3, apertado, né? E ainda assim condicionada ao desenvolvimento de uma tecnologia que permita eu verificar se não houve fraude, ou seja, se a mesma pessoa não assinou 2 vezes lá o documento, né? E aí eu acho que o blockchain resolve, né? Você consegue verificar se aquela pessoa não apareceu 2 vezes lá como signatário daquele documento. Eu acho que é algo tranquilo. Ou o CPF, a assinatura digital, lá o tokenzinho que a gente usa para peticionar nos processos, né? Eu acho que até começa assim, até no limite a gente vai chegar num dia em que a gente vai votar para os nossos candidatos lá de casa, não precisa sair, pegar trânsito, não é? A transparência pública, né? Eu tornar acessível esses dados de gestão pública à população. Isso tudo a gente já tem hoje de uma forma ainda um pouco rudimentar, mas tem lá o site da transparência, os órgãos públicos todos disponibilizam lá suas contas, e a gente pode ainda pensar em arquivo público, transmissão de dados, enfim, aí a tecnologia vai nos permitir aí imaginar a solução para muita coisa, né? Com relação à internet das coisas, o que a gente já vê hoje implantado aí na nossa rotina, né? O que se chama de smart cities, né? As cidades inteligentes. Os semáforos inteligentes, eu não sei se aqui no Rio já tem, mas em São Paulo tem alguns,
Então ele consegue detectar o fluxo e então vamos imaginar um cruzamento em que de um lado não tem ninguém vindo e do outro tem um monte de gente, e ele automaticamente deixa o sinal aberto para aquele lado que tem mais pessoas, né? Então ele consegue fazer essa gestão para tornar aquele cruzamento o mais eficiente possível. A mobilidade urbana, esses aplicativos que agora permitem a gente usar patinete, as motos, agora tem algumas motos elétricas, então você tem um trajeto um pouco mais distante, você não vai de patinete, você vai de moto, né? Então quer dizer, você torna a mobilidade talvez um pouco mais perigosa, isso é algo ainda a se discutir, mas você dá uma outra oportunidade de deslocamento para o cidadão, né? Esses dias eu vi em Brasília um smart elétrico, carrinho assim para uma pessoa, com aplicativo também. Vi em Brasília assim eu acho que era um projeto piloto. Eu acho super interessante, eu sou super a favor, ainda sujeita a algum tipo de regulação estatal, porque veja, um veículo, né? Depois a pessoa pega, vai atropelar alguém, vai bater no outro, como é que isso funciona, né? Aí lógico, a pessoa que está com um carro desse, alugado, sei lá, o nome que se dá, né? Ele bate no carro de alguém, ele dá mais uma hora, larga lá e vai embora, né? Não vai esperar chegar a polícia, né? Questão de segurança pública, eu acho que a gente já tem algumas inteligências de câmeras e fiscalização por vídeo monitoramento, isso já existe em boa parte das capitais aí do país, né? Sustentabilidade e autuações de trânsito, já de muito tempo que a gente usa uma tecnologia no começo mais rudimentar, né? Era foto efetivamente, do radar fotográfico, né? Hoje já com câmeras digitais e tal. Já tem um sistema de reconhecimento facial. Foi que mês passado 3 pessoas foram presas. Eu vi disso. Em Salvador, lá no meio do carnaval, um coitado lá. Bom, coitado. Tava lá achando que tava curtindo o carnaval dele e de repente, não, você tá aqui, né? Semana passada, ou retrasada, um juiz federal de Fortaleza proibiu a autuação, isso ainda parece que não foi cassado pelo tribunal, proibiu a autuação de trânsito com base no vídeo monitoramento, porque entende ele que fere a privacidade, né? Então você não pode, aliás, pode desde que não seja autuações decorrentes de infrações dentro do veículo, era isso. Então, por exemplo, cinto de segurança, a pessoa foi autuada porque a câmera deu um zoom lá e viu que ele estava sem o cinto. Isso entendeu lá o juiz lá de Fortaleza, que isso fere a privacidade do motorista, porque o que ele faz dentro do veículo dele algo que é dele, né? Enfim, mas também é algo que está ainda se discutindo e tal. Não concorda? Né? Pode ser meio... Não tem nada a ver, né, Luciano? Eu também pessoalmente não concordo, mas tem lá, inclusive, isso vai proibir autuações não só de cinto de segurança, mas outras autuações, né? Celular, a pessoa tá lá falando no celular, coloca em risco, mas não, fere a intimidade. Bom, por óbvio que se o agente de trânsito tivesse visto, aí poderia, né? Agora só porque foi uma câmera aí não pode. Enfim, eu acho que é o que eu dizia no começo, né? Essa tecnologia de início assusta, aí a gente agora vai dosar até onde ela pode ir ou não. Bom, enfim, eu trouxe aqui mais algumas considerações com relação ao e-government, né? Então, o Estado eventualmente liberar o acesso a essas informações, mas dosar o nível de acesso que cada um teria. Então, veja, no caso de um prontuário médico disponível lá no sistema, por óbvio que não é qualquer um que vai poder acessar, né? Eu quero saber como é que a Thaís está de saúde, eu entro lá, ela está com um probleminha, né? Então, óbvio, talvez os profissionais da saúde poderiam ter esse acesso. Veja, já pensou um plano de saúde com acesso a esse tipo de informação? Ninguém mais consegue, né? Porque vai falar que tem tudo que é doença pré-existente. Ela já teve lá um dia uma gripe, então não vou porque ela pode ter outra, né? Então, lógico, esse nível de acesso vai ter que ser também estudado, né? Até onde
essa informação é de acesso a todos e até onde tem lá uma limitação e para quem, né? Enfim, pessoal, eu acho que a gente tem que estar aberto a essas novas tecnologias, lógico que cuidando para que elas não interfiram na esfera de direitos e os direitos constitucionais, principalmente os direitos fundamentais. Essas tecnologias permitem uma maior proximidade do cidadão na gestão pública, né? Isso é algo positivo, principalmente na seara que a gente vive hoje, de um país que está passando por um processo aí um pouco conturbado. E aí no final o que a gente busca com isso tudo? É a transparência. Eu acho que a gente volta aí para o tema pro nosso debate, né? A gente quer o quê? Nem que a gente não exerça esse direito, mas a gente quer ter o direito de avaliar o que o nosso gestor público está fazendo. Eu agradeço mais uma vez o convite da Emerge, me coloco à disposição de todos. Foi uma satisfação estar com vocês.